Fernando, dessa movimentação, dessa experiência, o que tem sido, o que você sente quando algum cliente nosso, quando algum amigo te procura em Portugal? Qual é a principal preocupação? Olha, eu acho que são várias principais preocupações. A primeira preocupação, especialmente porque o cliente ou o amigo está justamente falando com alguém que é especialista, é se colocar no país de uma forma regular. Eu acho que essa é a primeira preocupação. Isso eu acho que é uma preocupação fundamental, porque tem a ver com planejamento. Acho que uma segunda preocupação é uma preocupação fiscal, sobre como fica a vida da pessoa que sai do Brasil e vai a Portugal, seja para viver ou para empreender, e como as jurisdições se conversam, dado que hoje Brasil e Portugal mantêm um tratado para evitar a dupla tributação. Então, essa é uma preocupação recorrente. Eu diria que até as preocupações sociais sobre formas de adaptação são muito menores. Por quê? Nas famílias que têm filhos ou estão indo a trabalho, o que acontece é que os filhos e o trabalho são catalisadores das relações sociais, de forma que é muito fácil se integrar na sociedade e nos meios empresariais e escolares, de forma que nós, por exemplo, quando chegamos a Portugal, colocamos o nosso filho no colégio e fomos participar da associação de pais, porque aquilo fazia todo sentido para conhecer os pais, entender quem eram as famílias, como a escola se desenvolve. Nós, como vocação também, como advogados e pelo escritório, temos conexões com associações, com empresas que fazem projetos de internacionalização de outras empresas. Então, sempre que a gente lida com esse público, eu acho que a gente tem que ter um interesse genuíno em conhecer o outro. Isso implica que a pessoa logo percebe isso. E se você está realmente interessado, ela vai se interessar e você consegue construir relações mais espontâneas. Eu sei que é muito mais difícil para quem muda de país já aos 40, quase aos 40, construir relações novas. A gente tem muitos amigos de infância, o Brasil facilita muito essa dinâmica, mas eu acredito sinceramente que em Portugal a gente conseguiu construir isso e vem construindo pouco a pouco. E em termos de preocupações, isso não é um tema, né, como a gente diz em Portugal. Uma outra preocupação é sobre o empreendedor. Então, como ele vai encontrar o cenário de empreendedorismo em Portugal, levando a sua empresa do Brasil, o seu negócio, a sua atividade, e como vai ser a instituição do negócio e o acompanhamento do dia a dia. Então, a gente está lá justamente para facilitar esse dia a dia, fazer essa conversa entre os dois países, numa linguagem que fique acessível a todos, e também permitir ao empreendedor que o seu negócio se desenvolva de uma maneira regular, tranquila e em conformidade com a legislação local. É assim que a gente percebe a preocupação do empreendedor, que no Brasil, e é muito curioso, né, a gente tem sempre o empreendedor brasileiro indo a Portugal com o mesmo discurso, e aqui é um uníssono, dizendo: eu estou aqui para fazer tudo certo. O que eu tenho que cumprir de obrigações, pagamento de impostos, eu quero fazer tudo certo. Eu não quero ter nenhuma pecha de ser um empreendedor que tenha alguma irregularidade. Eu sei que o Brasil tem um cenário muito complexo e, portanto, essa decisão de empreender no exterior leva a pessoa a uma percepção de risco e de benefícios que pode, inclusive, fomentar e trazer uma oportunidade para a melhoria do ambiente de negócios no Brasil. Então, eu vejo que essa preocupação de estar 100% conforme, em compliance, é uma preocupação que volta depois de Portugal ao Brasil, e aquele comportamento e aquela cultura de negócio portuguesa, que é uma cultura super correta, estrita, se reflete depois nos negócios no Brasil. É bem interessante. Não, é muito interessante mesmo, porque no Brasil, você fazendo as coisas certas, você vai ter problema. Exato. Quer dizer, o que nós estamos falando aqui é segurança jurídica, né, Fernando?
não sei se todos sabem, mas Portugal é considerado, está sempre na lista aí, dos 3 países mais seguros do mundo. E aí, isso que um é Islândia, ninguém vai para a rua, né? Então, mas o que o Fernando está dizendo aqui é algo muito interessante, que é a questão da segurança jurídica, né, meu amigo? É você saber que fazendo o certo, você não vai ter problema. Bem diferente da história do Brasil. E aí a gente começa com esse convívio lá, esse aprendizado sendo trazido para os nossos clientes e para nós, né? De como cada vez mais cuidar do planejamento, algo que você, Gabriel, sempre insistem. Quer mudar para Portugal? Tem que ter o planejamento familiar, mas tem que ter o planejamento da vida aqui tributária. É muito simples a gente organizar, até porque Portugal tem uma série de benefícios incríveis, uma das razões do escritório ter ido para lá, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Mas não adianta eu chegar lá e bater, estou aqui em Portugal, como é que funciona? Não, isso aqui a gente tem que fazer antes. Tem um ponto interessante que a gente sempre vê na mídia, quer dizer, é tudo maravilhoso mesmo em Portugal, tudo maravilhoso. Mas, para poder ser maravilhoso, tem que ter planejamento. Eu acho que essa é uma mensagem que a gente insiste em passar. A gente estimula efetivamente a empresa, e outra, quando estimula a empresa, não é que a empresa feche no Brasil. Pelo contrário, é começar um caminho de internacionalização, onde se potencializa a empresa daqui, internacionalizando, levando uma empresa para lá ou para onde quer que seja da Europa, mas com planejamento. Acho que essa é a palavra base. Agora me conta, eu quero um pouquinho aí para o lado pessoal. O que você sente mais falta do Brasil lá? Eu vou dizer algumas coisas que eu sei que você sente falta. Requeijão, catupiry. Mas o que você sente falta? Quer dizer, hoje você já tem amigos lá, amigos portugueses, amigos de outras pessoas. Então, né, amigos que vieram por conta do Dani, pais de amigos, tal. Tanto desse lado pessoal, desse convívio, ou também de algum detalhe. Putz, eu sinto falta. A hora que eu chego no Brasil, a primeira coisa que eu quero é isso. O que é? Olha, assim, eu acho que o principal e o que eu acho que eu sinto mais falta é a família. Né? Eu acho que nesse momento, o fato, apesar de eu ter os meus pais e eles poderem eventualmente viajar ao Brasil, a Portugal não é uma coisa constante. Claro. Então, eles foram antes da pandemia e depois não conseguiram ir mais. E agora é que eu vim visitá-los depois de bastante tempo. Então, isso faz muita diferença. Eu acho que, de tudo, esse é o principal item. Obviamente que há uma série de amigos e pessoas que são muito queridas que são mais fáceis de a gente encontrar. Até hoje em dia, WhatsApp, vídeo e tudo facilita muito. E essas relações estão muito facilitadas. Mas o convívio é uma coisa que faz falta. Então, é muito bom receber amigos que vão de Portugal ao Brasil, do Brasil a Portugal e assim por diante. Então, isso é bem relevante. Eu acho que a comida a gente supera. Mas o vinho. O vinho local você superou já também. Só vinho nacional. Superou. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que os relacionamentos e o convívio é que faz mais falta. Eu imagino isso também, né? Para uma pessoa carinhosa, uma família unida, tanto você, como eu imagino para o Dani, para os avós ficarem longe do neto. Isso só aumenta toda a gratidão e a admiração, porque foi esse caminho que aqui também Klaus fez para Goiânia, André Milton fez para Três Lagoas, o Leandro para Rondonópolis, e os nossos sócios que foram saindo. A gente viu a dificuldade de ser do Brasil. Quer dizer, podendo ainda ter uma facilidade maior de 20 final de semana, mas que a vida foi se construindo nesses lugares e essas pessoas foram efetivamente criando novos laços, se tornando referências nessas cidades, referência jurídica. Então, eu imagino que tenha também aí um prazer, mas fica sempre para nós, que efetivamente ficamos em casa, acompanhando esse movimento de vocês, de desbravamento aí em nome do escritório, fica uma gratidão enorme. Eu tenho, por fim, aqui, eu queria saber, efetivamente, se há na tua cabeça, qual é o projeto? Quer dizer, quem é a gente para desenhar futuro, não é? O projeto é voltar ao Brasil. Depois te conto o meu. Depois te conto o meu. Mas qual é o projeto? É voltar ao Brasil? É continuar? É de lá ir para outro país? Há uma perspectiva com o crescimento do Dani, né? O Dani virou um cara do mundo, né? A geração do Dani, dos meus filhos também, já era uma geração do mundo. E você e a Fê estão permitindo assim, uma experiência maravilhosa, porque está sendo educado na Europa. Não é? Tem algum projeto futuro nesse sentido? Olha, eu diria que o projeto atual é o nosso escritório. É o projeto que veio para ficar.
e veio para ficar no Brasil, veio para ficar em Portugal. E a gente está agora, nesse momento, olhando a nossa nova sede em Lisboa, que vai ser incrível, e depois eu quero, obviamente, convidar todos os clientes a nos visitarem na nova sede, e vai ficar muito bacana. Enfim, eu tenho certeza que todos vão gostar. Então, no curtíssimo prazo, é a nova sede e a consolidação do time. Eu penso que em Portugal a gente pode ter um escritório que vá se consolidando com líderes de áreas, né, com desenvolvimento de líderes nas áreas fiscal, migratório, societário, imobiliário, para que a gente consolide os times, que são as principais demandas do nosso escritório. A partir daí, olhando para o futuro, temos o LEAD pela frente, que eu acho que é um projeto incrível e que em breve vamos falar um pouquinho sobre LEAD Portugal e o avanço do LEAD para a Europa e para outros países. Isso também está no nosso radar. Em terceiro, e aí olhando não nessa mesma ordem, mas tudo caminhando em conjunto, o projeto familiar é, obviamente, conduzir a educação do meu filho e chegando ao final desse processo, que eu acredito que vai ser a universidade e tudo mais, eu consegui dar autonomia para um ser humano e para alguém que seja um ente sociável, que tenha consideração pelo próximo, que seja uma pessoa amorosa com a família. E esse eu acho que é o principal sucesso assim, de um pai, de uma família de forma geral. Então, eu acho que tudo isso conectado já me diz qual é o objetivo de longo prazo. Talvez não precise de outro. Perfeito, cara. Eu estou acompanhando os projetos do escritório novo. Vai ficar lindo, vai ficar lindo. Quero visitar em breve. Muito bem lembrado do LEAD. Tem o Walking Together também, que certamente a gente vai ajudar a abrir as portas pessoais. Vamos convidar o Fábio para vir conversar aqui também. Aliás, hoje eu vi ele no Globo News, hoje cedo, falando exatamente da importância da expansão para os pequenos centros aí da internacionalização. Mas eu queria terminar com o que você falou e se emocionou aí da questão do Dani. O que eu posso te dizer é que com os pais que ele tem, está tranquilo. Ele tem esse berço, ele vai ter essa educação garantida, a integridade, o exemplo que vocês passam para ele, certamente vai trazer felicidade. E quem sabe não vai ser o Dani que vai continuar o escritório, levar o escritório para qualquer outro lugar do mundo aí. Quem sabe? Querido, que delícia, cara. Que bom que começou com você. Estava morrendo de saudade de você. Igualmente. Que bom a gente estar aqui perto. E a ideia era essa, desse bate-papo. Era que o nosso time, de todas as nossas unidades, pudessem entender como é que funciona a sua cabeça, o seu coração. Até breve, querido. Eu levo o requeijão para você no próximo vez. Obrigado, Marcelo.